a carteira de habilitação. Hoje em dia a gente pergunta aos adolescentes aí, quer o quê? Eu quero um iPhone, eu quero não sei o quê. Mas na minha época era tirar a carteira de habilitação porque eu vou dirigir. Eu vou poder sair com minha namorada, eu vou poder viajar. Aí eu pergunto para você, e quando esse carro é a sua vida? E quando é preciso tomar decisões importantes, direções, quem está tomando por você? Você ou o Senhor? Abre a Bíblia, em Gênesis, capítulo 39, do versículo 2 ao 5. Não é de se surpreender todas as vezes que a gente busca, procura ler aquilo que está por trás das letras. A gente vê que Deus ele tem sempre algo novo para falar conosco. Gênesis 39, do 2 ao 5, diz assim: E o Senhor estava com José, e ele era um homem próspero. Repita isso, por favor, querido. E o Senhor estava com José, e ele era um homem próspero. E ele estava na casa do seu senhor, o egípcio. Preste atenção, esse senhor egípcio é com letra minúscula. E o seu senhor, com letra minúscula, viu que o Senhor, com letra maiúscula, estava com ele. E o Senhor fazia tudo prosperar na sua mão. E José encontrou graça aos olhos dele, e ele o serviu. E ele o fez supervisor da sua casa, e tudo que ele possuía colocou na mão dele. E aconteceu que, depois, o tempo em que ele fizera supervisor sobre a sua casa, e sobre tudo o que possuía, o Senhor abençoou a casa do egípcio, e por causa de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele possuía, na casa e no campo. Feche teus olhos, querido. Pai, o Senhor já falou tremendamente nessa noite. Eu não tenho mais nada de mim para falar, Deus. O Senhor, na verdade, não precisa nem de mim. Mas por Tua misericórdia, hoje estou aqui para ser instrumento Teu. Que não seja eu, mas que seja o Senhor. Fala conosco poderosamente nessa noite, Deus. Que nós possamos, Senhor, sair daqui cheios, abastecidos da Tua palavra, dessa porção que o Senhor preparou para nós, para que cada vez mais possamos nos parecer com o Senhor Jesus Cristo. É o que te pedimos no nome dEle. Amém, amém e amém. Quando a gente fala de direção, quando a gente está falando de controle, quando a gente está falando de decisão, às vezes parece ser algo fácil. Só que muitas das vezes, se é algo fácil, se torna problema nas nossas vidas. Sim ou não? Porque todos os dias temos decisões a serem tomadas ao acordar, ao ir tomar café. Você quer café ou quer água, quer chá ou quer suco? Vou trabalhar, vou de carro, vou de ônibus, vou por aqui ou vou por ali, vou pela BR ou vou pela PA15. Todos os dias a gente está cheio de decisões a ser tomadas. Muitas vezes parece ser algo simples e fácil, mas nem todas as vezes é. Muitas vezes, aquilo que achamos simples e fácil, se torna algo de extrema dificuldade nas nossas vidas. Isso não só acontece comigo, não só acontece com o pastor Bruno, com o pastor Leandro, isso acontece com todo mundo que está aqui. Todo dia temos que tomar decisões. E quando a gente vai para essa história de José, eu gosto da história de José, mas o crente tem algo que muitas vezes romantiza demais as coisas. A gente olha para as histórias que a Bíblia narra, a gente olha para as histórias desses homens de Deus e vê coisas extraordinárias, como Deus agiu na vida dele, o que aconteceu, e a gente romantiza demais. Mas quando a gente para e analisa o processo que cada um desses homens passou, a gente vê que tem muita dificuldade por trás daquilo, mas também tem muita presença de Deus na vida desses homens. Quando a gente olha para a vida de José, se fosse no dia de hoje, José tinha tudo para ser um homem revoltado,
ignorante, vingativo, manipulador, trapaceiro, prostituto. José tinha tudo para fazer o que não prestava, de acordo com a vida que ele viveu durante a sua infância e durante o tempo que ele passou perante a sua família no começo da jornada da sua vida. Tudo que José viveu, até a sua fase adulta, a Bíblia narra que foram muitas situações e momentos difíceis que José passou. A gente vê que José veio de uma família que era razoavelmente grande aos dias de hoje. A maioria das famílias de hoje, homem e mulher, só tem 1, 2 filhos. Aqui José vem de uma família que Jacó teve 13 filhos, 12 homens e uma mulher. E os problemas de José já se iniciou na sua família, desde que quando seu pai decidiu casar, quando seu pai decidiu ter uma mulher como sua esposa, ele foi enganado, e o seu sogro disse: olha, você quer casar com Raquel, trabalha 7 anos. Quando ele foi tomar Raquel como esposa, eu não posso te dar minha filha, se a mais velha não casar primeiro, então toma Lia. Ah, mas eu quero Raquel também. Então, tu vai ter que trabalhar mais 7 anos. Vai trabalhar fiado. Quer casar, mas vai ter que cumprir a palavra. E a gente, quando começa a ler a história, antes de José nascer, a gente vê que os problemas se começaram porque as irmãs começaram a uma ter ciúme da outra, uma tentar passar por cima da outra para tentar conseguir a atenção de Jacó no relacionamento. Uma dizia: vou dar filho para ele, porque ele ama Raquel, então vou dar filho para ele, eu posso dar. E tudo aquilo começou, e Jacó começou a ter filhos com Lia. Raquel não podia, deu a sua serva. Depois Lia também pega da sua serva. Depois Lia tem outros filhos, Raquel tem filho, e a família cresceu. E quando a gente para e olha para a situação, a gente vê que não é só na nossa família que temos problemas. Não é só a sua família que passa por problemas. Na época que a Bíblia narra, a gente vê que todas as famílias passam por situações difíceis. E a gente vê aqui que quando José chega na sua adolescência, José nasce, José é o penúltimo filho, só que nele tinha algo de diferente, porque ele era o filho legítimo da mulher que seu pai amava. Ele era aquele filho que ele tão sonhou com a mulher que ele desejou casar com Raquel. José nasce. E isso começaram a surgir problemas diante da família, porque a Bíblia fala lá em Gênesis 37, 3 e 4, que Jacó amava mais José do que os seus outros irmãos. Jacó tinha mais atenção para José do que seus outros irmãos. E chega um certo momento que José tem um sonho, e quando vai falar esse sonho, aí pronto, tudo desanda na vida de José. E dali para frente aconteceram situações terríveis, que se fossem nos dias de hoje, com a qualidade muitas vezes de pessoas que temos na nossa sociedade, já estaria internado numa clínica de psiquiatria há muito tempo, porque situações difíceis se levantaram na vida dele, que precisaram tomar decisões, mas José estava ali sempre firme. José, quando fala o sonho que teve, seus irmãos, aqueles a quem devia ser o proteger, tramam matá-lo. Depois um diz: não, mata não, a gente joga ele dentro de um buraco aí e deixa ele lá. Aí o outro, visionário, empreendedor: não, a gente vende, porque aí a gente já vai ganhar um dinheiro, né, em cima dele, ó. Se livrar dele, ele ainda ganha dinheiro. E José tem a sua vida saindo de o seu berço familiar, o seu laço familiar, para uma terra vendida como escravo. A tua vida, querido, se compara à vida de José em algum momento? Talvez problemas familiares,
Sim. Talvez situações difíceis, sim. Mas quando eu comparo a minha vida com a dele, eu digo, eu sou muito abençoado por Deus. Eu sou muito abençoado por Deus e eu deveria agradecer mais. Senhor, me perdoe, porque quanto mais eu te agradeço, mais eu preciso te agradecer, porque palavra nenhuma que eu fizer, ação nenhuma que eu fizer, vai conseguir expressar e pagar aquilo que o Senhor faz por mim todos os dias. Todo cristão, querido, precisa entender que quando você decide servir ao Senhor, a direção e o controle da sua vida, as decisões não são mais suas. Posso ouvir um amém? Isso é importante. Na teoria é fácil, mas na prática muitas vezes não funciona. Na prática muitas vezes o que acontece é: eu te dou o controle, mas na hora que eu quiser eu vou assumir ele e vou tomar a atitude da minha vida. E por coincidência não, mas por uma questão de consequência, todas as vezes que nós decidimos fazer as coisas do nosso jeito, dá errado. Todas as vezes que chegamos diante de uma situação e diz assim, ó, não, Senhor, o Senhor deve estar muito ocupado, eu vou tomar uma atitude aqui, dá errado. E o interessante é que eu conversando com uma pessoa esses dias, eu dizia, quanto mais nos afastamos do Senhor, quanto mais tomamos atitudes erradas, entramos cada vez em um abismo, e esse abismo puxa outro abismo, que puxa outro abismo, e quando você vai ver, você está distante do Senhor, faz muito tempo, frio espiritualmente, cansado, desanimado, não querendo mais fazer aquilo que Deus propôs para você, dizendo, eu não aguento mais essa situação, eu vou parar aqui, eu vou abandonar tudo, eu não quero mais saber de nada, eu não quero mais saber da minha casa, eu não quero mais saber do meu trabalho, por situações e decisões que foram tomadas de maneira errada. A melhor e mais importante decisão é quando decidimos sair do controle e deixamos Deus agir na nossa vida por completo. E Deus me deu esse tema, eu achei até engraçado. Sente no banco de trás. Porque quem senta no banco de trás, ele não tem direito a dar pitaco ali não. Quem conduz o carro é o motorista. Às vezes, quem dá o direcionamento é quem está do lado. Está olhando ali um GPS, uma rota. Mas quem senta atrás, simplesmente só vai. Nada do que fazemos com as nossas mãos costuma dar certo. E a melhor e a mais importante decisão que nós fazemos todos os dias, não é no dia que eu me converti, não é no dia que eu decidi aceitar o Senhor, mas todos os dias nós temos que decidir que o Senhor tome conta das nossas vidas. Porque quando Deus está no controle, nada consegue fugir do poder dele. Aí você pode dizer assim, mas pastor, José teve uma vida muito difícil, José teve uma vida muito sofrida, Deus não estava no controle? Estava. E a resposta está aí. Tudo que ele fazia prosperava. Você consegue entender? Que aquele que entrega o controle da sua vida nas mãos do Senhor, consegue prosperar em situações difíceis. Aquele que abdica de tomar a decisão do que vai fazer e simplesmente entrega ao Senhor, está aqui, tome o controle da minha vida, por mais que passe por situações difíceis, consegue prosperar onde é que ele vai. No versículo 2 desse capítulo 39, fala, e o Senhor estava com José, e José ele era um homem próspero. Aqui a gente consegue enxergar um negócio, se atenta a isso, querido. A prosperidade
Aqui está a prova que prosperidade não é excesso de dinheiro. Prosperidade não é excesso de riqueza. Prosperidade é a provisão e o cuidado de Deus em meio a situações difíceis. Muitas pessoas procuram prosperidade atrás de riquezas, atrás de bens. Isso não é prosperidade. Prosperidade é você ter a provisão do Senhor todos os dias, mesmo em situações difíceis. Prosperidade é você acordar de manhã cedo, conseguir respirar, ter saúde, ter a sua família e dizer: eu vou trabalhar porque eu tenho um trabalho, eu consigo dormir porque eu tenho uma casa, o meu armário nunca falta nada. Isso para mim é prosperidade. Prosperidade é eu acordar de manhã e dizer: bom dia, Senhor, e o Senhor me responder: bom dia, meu filho, que bom que você acordou, eu estava esperando que você acordasse. É poder eu conversar com Deus e ouvir a voz dEle poderosamente, em todos os momentos, às vezes no silêncio, mas Ele está falando. E o Senhor estava com José, e ele era um homem próspero. Diga próspero. Quando a gente continua no versículo 2, o finalzinho, diz assim: e ele estava na casa do Senhor, o seu senhor, o egípcio. Esse senhor aqui, com letra minúscula, não era Deus, ele estava na casa de Potifar. E José estava na casa de Potifar. Veja o quão forte isso é. Quando você deixa de Deus te guiar, quando você deixa que Deus faça as coisas na tua vida, onde você estiver, o Senhor estará sobre a sua vida e coisas acontecerão. Onde você estiver, em meio a situações difíceis, e o Senhor estiver com você, você nunca vai estar sozinho. Porque muitas vezes o ser humano tem a mania de dizer: eu estou me sentindo só. Mentira. Não tem como ser só neste mundo. O Senhor está em todos os lugares. Talvez você não esteja ouvindo nem sentindo a presença dEle, mas Ele nunca te abandonou. Deus, Ele nunca abandona ninguém. Se tem uma característica que Ele tem, é fiel. E o Senhor está em todos os momentos, em todas as situações, seja elas difíceis ou ruins, ou boas, mas o Senhor está. E José está na casa do seu senhor, Potifar, lá o egípcio, e tudo começa a prosperar. E quando eu comecei a imaginar isso, meu Deus, isso é muito forte. Porque José, ele tinha tudo para ser um cara amargurado, tinha tudo para desistir da sua vida, e ele decide continuar a sua vida mesmo onde ele estivesse. E onde ele estava, onde ele colocava a mão, tudo dava certo. Aí você vê, meu Deus, a bênção do Senhor não está em coisa, está em pessoas. A bênção do Senhor, ela te acompanha para onde quer que você vá. Você vai ser próspero por onde quer que você vá. Talvez você esteja aí dizendo: mas lançaram palavras de maldição sobre a minha vida, lançaram dizendo que não ia acontecer nada, isso pegou. Ei, a palavra do Senhor está falando que Ele é com você onde quer que você for, e que Ele é acima de qualquer palavra que foi lançada sobre a sua vida. Pastor, eu saí de um lugar que alguém me amaldiçoou. Abençoe ele. Não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Porque as pessoas só dão aquilo que têm. Você tem Jesus, Jesus é bom, você dá coisa boa. E quando você declara o que é bom, se ele não quiser receber, volta para você, querido. Veja como isso é extraordinário. Veja como as coisas da vida começam a fluir de uma maneira diferente. O Senhor é contigo e você continua avançando dia após dia. Mas eu fui levado para o Egito, não importa, você vai prosperar no Egito. Ah, mas eu fui levado para Olinda, não importa, você vai prosperar em Olinda. Ah, mas eu mudei de emprego e eu queria aquele emprego, não importa, onde você estiver vai prosperar. Ah, mas eu mudei de casa, agora estou morando em outra casa. Onde você estiver, o Senhor vai fazer com que você prospere. Simplesmente confia e não sai de perto dEle. Dá a chave da tua vida na mão dEle. Eu acho interessante que quando o Senhor falava isso comigo, automaticamente Deus bradou no meu coração o texto de Romanos 8:28. O que é que Romanos 8:28 diz? Abre aí, por favor. 8:28 de Romanos.
Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ali no texto não está falando que algumas coisas cooperam. O que é tudo para você, querido? Resuma tudo. Tudo é tudo. Paulo escreve essa carta dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu fico imaginando, Paulo escreveu isso séculos e séculos depois de José. Mas se Paulo tivesse dito isso antes, José estaria declarando no Egito: eu sei que todas as coisas estão contribuindo para aqueles que amam a Deus e eu amo o Senhor, e por isso minha vida vai dar certo. Porque eu não tenho tempo para lançar palavras de maldição sobre a minha vida, para falar coisas que não prestam. Eu vou declarar aquilo que eu creio. Eu tenho que declarar a palavra e parar de estar murmurando. Imagina José, tudo está cooperando. Estou no Egito, mas está cooperando. Fui vendido como escravo, mas está cooperando. Como? Eu não sei, mas o Senhor está agindo. O Senhor está agindo na tua vida, mesmo sem você ver. O problema é que a gente às vezes quer ensinar a Deus como fazer. Onde você estava quando o Senhor estava criando tudo? Final do versículo 28 diz assim: daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Tinha propósito no sofrimento de José. Quer ver esse propósito? Abre, por gentileza, Gênesis 50, 19 até o 21. Olha o propósito que o Senhor tinha preparado. José, porém, lhe disse: não tenham medo. José estava falando para os irmãos: estaria eu no lugar de Deus? Versículo 20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salvo hoje. Versículo 21. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e as suas crianças. Assim, José os tranquilizou e lhe falou amavelmente: tem propósito no teu sofrimento. Está passando por situação difícil, tem propósito. E qual é o propósito? Ao invés de dizer: por que eu estou passando por isso, Senhor, qual é o propósito disso? Porque tinha propósito no que José passou. José foi um homem muito humilhado. José passou por situações totalmente difíceis. As tribulações que você passa hoje, lá na frente, quando o Senhor te mostrar por que você passou, você vai dizer: meu Deus, por que eu perdi tanto tempo falando besteira? Essa semana, a gente, abrindo o PG da pastora Marta, foi falado uma frase lá, que eu guardei aquela frase muito forte: gerar testemunho dói. Muitas vezes a gente quer testemunhar sobre a vida dos outros, quer ter o melhor de Deus para a nossa vida, mas não queremos ter experiência com o Senhor. Gerar testemunho muitas vezes machuca. Muitas vezes você passa por situações terríveis, difíceis, mas quando você passa e você vê o poder de Deus na tua vida, você vai dizer: meu Deus, eu sou muito amado. Eu consegui passar, eu consegui vencer, não pela minha força, mas pelo poder dele na minha vida, eu consegui atravessar esse mar. Porque as pessoas estão olhando para você em meio à tribulação, e elas não têm poder para resolver muitas vezes aquilo de decreto de que aconteceu na sua vida, de algo difícil que está acontecendo. A gente até tenta, a gente até ora, está lá tentando interceder, dando um abraço, mas tem coisas que só Deus pode fazer. Agora deixa eu dizer uma coisa a você: Ele é especialista em realizar causas impossíveis.
Você chegou hoje aqui, já foi reavivado, curado pelo Senhor. Quem recebeu, saiu daqui curado, viu? É para quem recebe, é para quem crê. Quem recebeu, saiu daqui curado. Você foi restaurado na sua saúde, e Deus quer restaurar também com você a direção da sua vida. José teve tudo. José passou por situações difíceis. José, ele saiu do filho favorito para o irmão odiado, para o escravo vendido, para o administrador injuriado, para o preso inocente, para o colega atencioso, para o prisioneiro esquecido, para o intérprete de sonhos, para o conselheiro sábio, governador do Egito. Só Jesus para fazer isso, meu. Só Jesus para mudar as situações difíceis. Mas o mais interessante é que ele poderia ser vingativo. Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Ah, aquela pessoa é tão amável, é tão gente boa. Quando assume uma postura de liderança, destrói vidas, porque é amargurada, é cheia de defeitos, cheia de falhas, está ali totalmente destruída por dentro. Aí José pega, na oportunidade que tem, ele diz: eu vou realizar o meu propósito, que é cuidar das pessoas para que elas não morram. Você me maltratou, você tramou contra mim, mas hoje eu estou aqui para cuidar de você, da sua família e dos seus filhos. Não tenha medo, porque eu não vou tomar atitude da carne, mas o Senhor está comigo em todo momento e vai fazer com que você permaneça vivo. Fica tranquilo. É isso que Deus tem para nos ensinar hoje. A gente tem que saber aprender a perdoar, porque no perdão há transformação. No perdão nós somos tratados e somos restaurados. Deixa eu dizer uma coisa a você: quem mais foi abençoado aqui não foram os irmãos, foi José. Porque muitas vezes a gente acha que liberar perdão eu vou estar inocentando o outro. Não, pelo contrário, mas eu estou dizendo, eu sou livre. Não é o mal que vai ter que ficar me travando. Eu estou dizendo no mundo espiritual: ei, o Senhor me libertou, e da mesma forma que Ele me perdoou, eu também vou perdoar. Nesse contexto todo, tudo que passou, José teve muitas oportunidades para decisões erradas. Mas a Bíblia deixa bem claro, no capítulo 39, não precisa abrir não, versículo 2, versículo 3, versículo 21, versículo 23, José prosperava, porque o Senhor estava sempre com ele. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo, José só prosperou, porque o Senhor tinha o controle total da vida dele e da tua. Quem está controlando? Você ou Deus? E a minha, Gabriel, quem está controlando? Eu ou o Senhor? Porque todos nós temos que passar por isso. Eu vou contar um testemunho meu aqui. Eu nunca contei. Algumas pessoas mais próximas sabem, mas eu vou contar hoje, porque o Senhor disse: fale. Isso aqui não é uma caixa de óculos não. É uma caixa de óculos, mas não tem óculos aqui dentro não. Em outras palavras, independente de onde José estava, se era no poço, se era como escravo, se era na prisão, se era governador, Deus nunca abandonou ele. Salmo 37, versículos 5 e 6 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o mais fará. O versículo 6, e ele deixará claro, como a alvorada, que você é justo, e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Esse texto está dizendo aqui, ó, simplesmente entrega e descansa, e o resto Deus faz. Não é na força do meu braço que eu vou conseguir as coisas, não é na força do teu braço que você vai conseguir as coisas, não é na força do nosso braço que essa igreja vai ser construída, mas vai ser no que o Senhor tem para fazer de sobrenatural neste lugar, e Ele vai usar aqueles que estiverem disponíveis, porque todo aquele que diz: Senhor, eis-me aqui, faz como queres, Deus diz: eu vou usar, porque é uma boa ferramenta, é isso que eu quero. E diga: esse sou eu. Que assim seja.
Aí você pode dizer, mas pastor, está difícil, eu não sei como agir, tem momentos que as situações estão difíceis. Aí eu vou dizer a você, Tiago, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: peça sabedoria a Deus, que Ele derrama deliberadamente. A Bíblia está dizendo que Deus derrama assim, ó, derrama mais sabedoria, derrama mais, sem medida, vai, derrama, não precisa ter medida não, pode derramar tudo sobre a vida dele, para que ele tenha sabedoria, e veja que a decisão que ele está tomando, não pode vir dele, mas sou eu que estou dizendo a ele, faz assim, porque a sabedoria vem de Deus. Entenda, nossas vidas estão cheias de decisões importantes. Você pode ouvir essa palavra, mas se você não praticar, você vai continuar a mesma pessoa. O Senhor me entregou essa palavra, mas se eu não a praticar, eu vou continuar assim na mesma pessoa, vou errar o tempo todo. Contando meu testemunho, isso aconteceu, acho que vai fazer 2 anos atrás, perto de 2 anos. No início da pandemia, aconteceram aquele negócio de lockdown, tudo fechou, e vinha aquela dúvida na cabeça de todo mundo, e agora, o que vai acontecer, como vai acontecer, como eu vou me sustentar. E desde que eu saí do cartório, que eu trabalhava na área de informática, meu sonho sempre foi trabalhar com internet. E eu sempre dizia, vou trabalhar onde eu estiver, vou ganhar dinheiro onde eu estiver. Meu sonho sempre foi esse, trabalhar dessa maneira. E quando surgiu a pandemia, foi o tempo, nessa geração, que mais empresas foram abertas, que mais pessoas empreenderam, porque no meio da dificuldade, você sai da sua zona de conforto e você começa a correr atrás do seu objetivo. As pessoas dizem, mas as coisas ruins só não presta. Você encontra oportunidade nas coisas difíceis, porque quando tudo está bom, a gente se acomoda. E eu comecei a estudar sobre como ganhar dinheiro com a internet. Só que isso estava tão enraizado, esse sonho, esse desejo estava tão forte, que eu sentava na frente do computador, às vezes eu passava 12 horas estudando, era 8 horas, eu sentava de noite, Lidiane ia dormir, Levi ia dormir, eu ficava no computador, virava à noite, quando ela acordava para trabalhar, eu estava dormindo, mas daqui a pouco eu acordava e começava a estudar, era o tempo todo. Tome conhecimento, tome em busca de conhecimento. Para você ter noção, a gente tinha um drive que tinha cerca de 3 terabytes só de curso. E a gente assistia o tempo todo aquilo ali, eu tinha que sempre estar procurando, eu preciso trabalhar com a internet. E uma das formas que eu comecei a trabalhar com a internet foi com o mercado financeiro. Não é uma apostinha como todo mundo faz, é uma setinha para cima, não é uma apostinha não. A economia do país todinha está ali dentro. E eu disse, eu preciso aprender a trabalhar com isso. Eu via isso na faculdade, eu vi pessoas que falavam isso. É assim, mas aquilo nunca entrou na cabeça. Então eu decidi, eu vou lutar e vou correr atrás do meu objetivo, eu tenho que trabalhar com isso. Só que a coisa na nossa vida, que aos nossos olhos podem parecer bem, mas se a gente começar a focar naquilo e deixar Deus de lado, se torna idolatria e começa a se tornar maldição. E eu comecei a estudar, a ponto de que eu estava estudando mais sobre como ganhar dinheiro do que como o Senhor poderia me transformar todos os dias. Eu estava estudando mais do que lembrar das palavras de Jesus que diz, não te preocupas, porque as aves estão aí, meu Pai está o tempo todo alimentando elas. Nunca chegou a faltar nada. Nunca chegou a faltar sequer em casa, com a graça de Deus, uma comida no armário, assim, não tem, sempre teve. Mas eu estava em busca de dar o sustento maior para a minha família, dizer assim, vou te dar uma segurança maior, Lidiane, vou te dar uma segurança maior, Levi, porque o papel do homem é esse, é correr atrás de prover aquilo que a família deu, que a família que Deus entregou. O papel do homem verdadeiro é correr atrás de sustentar a sua família. E não estava errado não o que eu estava fazendo, mas estava errado de como eu estava fazendo. Passou os anos, uns 2 anos,
Aí eu estou andando na rua, eu e Levi voltando da casa da minha avó, fui resolver um negócio com ela. Eu passo na rua, acho uma aliança. Aí eu, uma aliança? Aí você vai entender por quê dessa caixinha. Uma aliança eu achei. Fui para casa e disse, olha, achei uma aliança. Eu não gosto de achar nada não, porque se eu acho, alguém perdeu. E eu não gosto de achar não. E joguei a aliança lá em cima da janela lá e disse, tá bom, deixa aí. Isso não me enche os olhos não, achar as coisas eu não gosto não. E fui, dormi. No outro dia de manhã, eu estou indo levar para a igreja, para a escola Levi. Disse, bora andando, filho. A escola de Levi é na rua de trás, eu vou de carro não, bora andando. Eu estou andando no meio da rua, encontro um santinho de prata. Eu disse, oxe, um santinho de prata, qual que eu achei? Aí peguei aquilo também. Nesse meio tempo, minha avó passou mal, foi internada, está no hospital Ilha do Leite. Quando eu estou entrando na porta do hospital, que eu vou entrando e andando, eu acho uma caneta. Aí eu disse, oxe, uma caneta novinha, eu estou muito sortudo, estou achando coisa aqui só, vê que coisa. Aí eu disse, vó, como eu não posso ficar aqui com a senhora, eu vou no meu trabalho, que o meu trabalho, a corretora, fica a uns 200 metros do Hospital da Pivida. Eu vou ali, daqui a pouco eu volto. Quando eu estou voltando para o trabalho, eu acho um isqueiro novinho, que alguém tinha acabado de comprar. Eu disse, um isqueiro? Eu não fumo, não gosto, para que eu vou querer isso? Aí tem passando 2 carroceiros assim, você, amigão, toma aí para tu, ó, segura. Aí o cara, eita, vou fumar maconha, se me devolva. Você vai fumar maconha com meu isqueiro, não, bora, me devolva. Ele, não, eu não estou brincando, me devolva, vá. Aí ele pegou, não, estou brincando, eu desapareço daqui que não quero nem ver mais esse isqueiro. Deu o isqueiro para ele e foi embora. Quando eu chego em casa de noite, que eu vou entrar, que eu desço do carro, aí está na porta do carro, no chão, um brinco. Eu disse, menino, não, tem alguma coisa de errado. Alguma coisa de errado não está certo. Cheguei para a Lidiane e disse, minha filha, eu nunca gostei de achar nada e eu peço ao Senhor que eu não ache nada no meio da rua, porque se eu achar, alguém perdeu. E eu achei, aí eu mostrei ela, achei isso. Aí a Lidiane olha para mim e fez, meu filho, faça o seguinte, vá falar com Deus, tem um mistério por trás disso aí. Eu disse, está certo. Aí eu fui lá para a minha varanda, puxei a cadeira, isso era de noite, fiquei olhando para o céu, e disse, Senhor, eu sei que o Senhor fala com um bocado de gente. Eu já vi, eu tenho amigos pastores que têm dom de revelação de sonho, dom de visão, isso existe. Eu sei, mas eu não abro mão, o Senhor vai falar comigo. Eu só saio da minha varanda hoje depois que o Senhor falar comigo. E sentei. Só que há um mês antes, Lidiane tinha dito assim, filho, eu assisti uma pregação aqui, ó, assista a pregação, é muito boa, depois assisto. Naquele dia, o Espírito Santo me incomodou, eu fui assistir aquela pregação, aí botei lá no celular, fiquei sentado lá na varanda e assistindo a pregação. Êxodo capítulo 32. Moisés sobe ao monte para falar com Deus. E passando alguns dias, o povo olha para Arão e diz assim, faz para a gente um bezerro de ouro, porque Moisés está demorando demais, a gente vai juntar aqui todo o ouro, faz aí um bezerro de ouro. Aí Arão faz, Moisés volta, vê o povo adorando aquela situação e fica indignado. Eu disse, não, parou, Senhor, parou. Aí peguei a Bíblia e fui ler. Quando eu comecei a ler, o Senhor me fala, agora o Senhor vai ter que me revelar o que é que está acontecendo de errado, porque o Senhor me mostrou todas essas coisas. Aí Deus disse, tu quer ver? Tu quer ouvir? Está vendo essa aliança que você achou? A aliança, ela é um bem precioso, é um material valioso. Ela significa muito. E o nome por si só já diz, a aliança, ela não tem início nem fim. E a aliança que eu tinha com você, que eu tenho com você, você está deixando de lado. Está perdendo. Aí eu disse, Senhor, como assim? E esse santinho aqui? Está vendo esse santinho que você faz, está vendo aí? Esse santinho, você está idolatrando mais outras coisas. Idolatria não é só adorar santo não, viu querido? Idolatria é tudo que você coloca no lugar do Senhor, você está idolatrando. Seja a sua televisão, seja a sua novela, seja o seu Instagram. Se você coloca diante do Senhor, entre você e o Senhor, isso é idolatria.
Aí eu disse, Senhor, eu estou idolatrando. Como assim, Senhor? Aí ele disse, pega a caneta. Tem escrito aqui na caneta assim, ó. Fundo de ações. Mercado financeiro. Eu disse, não acredito não. Eu estou idolatrando o mercado financeiro, Deus. Aí o crente quer barganhar com o Senhor. Mas, Senhor, eu estou procurando trabalhar, eu tenho que sustentar minha casa. Eu sei que o Senhor me sustenta, mas eu preciso estar aqui trabalhando. Aí Deus, está certo. Eu disse, mas o que é que tem a ver o isqueiro? Fogo, poder. Você pegou o poder que é meu. Lembra daquela hora que eu disse ao carroceiro, segura aí? Está tirando o meu poder e está jogando para outras pessoas, em outras coisas. Eu disse, mas Senhor, por que tudo isso? Isso é uma bijuteria, isso não tem valor não. Você está procurando algo que não tem valor. Quando eu ouvi isso do Senhor, eu chorava tanto, eu me derramei na varanda, mas eu chorava de alegria e chorava de tristeza ao mesmo tempo, porque alegria, porque, meu irmão, Deus se importar para fazer tudo isso, para não perder o controle da vida de um ser humano, para mim isso é extraordinário. Eu não consigo resumir outra palavra a não ser amor, cuidado. Eu disse, mas Senhor, eu nunca pensei que se eu buscasse trabalhar de uma maneira eu ia estar trocando o Senhor. Ele disse, meu filho, quem te sustenta não é tu não, sou eu. Tu ainda não entendeu isso? Tu ainda não entendeu que se tu estiver buscando mais as coisas do mundo, não tem valor. Junta o que é um tesouro nos céus. Para de estar buscando isso. Quando eu olhei aquilo, querido, você não tem noção da alegria que me deu. Dizer, eu tenho um Deus que me ama, que não quer perder o controle da minha vida. Mesmo que aos nossos olhos se pareçam coisas boas, mas se você está trocando o Senhor e dando o controle da sua vida para outra coisa, você está errado. E o Senhor não abre mão, o Senhor não divide a glória dele com ninguém, com coisa nenhuma. É hora de parar e dizer, Senhor, onde é que eu errei? Onde foi que eu parei? Onde foi que eu mudei a direção? Onde foi que eu tomei da sua mão o controle da minha vida? Porque eu preciso voltar lá atrás. Eu preciso arrancar, tomar de volta e dizer, Senhor está aqui. Guia-me para onde o Senhor quer que eu vá. Porque eu preciso de Ti. Pastor, o senhor deixou de trabalhar no mercado financeiro? Não. Mas tudo mudou. Porque o poder, o meu sustento não vem disso. É do Senhor. A busca por Ele aumentou. E as coisas começaram a fluir. Talvez as coisas na tua vida ainda não estão fluindo, porque o controle dela não está com Deus. José prosperou quando ele estava perto do Senhor o tempo todo. Que Deus te abençoe, querido. Fica de pé em nome de Jesus. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia